Por que tu enrola, não faz as coisas que tu sabe que tu precisa fazer e tá sempre apagando incêndio? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar 5 dicas práticas que vão fazer tu parar de uma vez por todas com a procrastinação. E eu quero te provocar uma reflexão que esse pode ser o teu caso e que vai virar o teu jogo. Olha só, imagina a seguinte situação. Tu tem alguma coisa que tu quer desenvolver ou que tu precisa encarar. Vamos dizer que seja assim um novo projeto no trabalho, abrir horizontes para uma nova situação que está vindo, uma nova oportunidade, e tu precisa sentar e organizar as ideias e fazer aquilo sair do papel. Ou ainda, pelo menos, colocar no papel para daqui a pouco virar a tua realidade. Então tu pensa assim, bom, é uma coisa grande, é uma coisa que vai me dar trabalho, é uma coisa que tem inúmeras variáveis, que eu preciso desenvolver isso, eu tenho que chamar essa pessoa, eu tenho que buscar ajuda nesse outro setor que eu não tenho ideia, eu tenho que contratar pessoas novas, ou até, vamos dar uma situação até bem distinta. Vamos dizer que tu quer fazer uma viagem de férias, uma viagem para uma situação, um lugar que tu nunca foi e que tu precisa saber qual é a melhor época do ano, onde ficar, quais são as programações, o orçamento dessa viagem, que voos pegar, ou seja, alguma coisa que vai te demandar tempo e tu sabe que vai demandar energia. E aí eu te pergunto, o que tu acha que o teu cérebro vai pensar? Ah, não, isso aqui dá muito trabalho. Não, Ana, não, faz uma coisa mais fácil, vai lá, muda de ideia. Isso aqui agora não, tu vai gastar muita energia com isso. Vão te poupar, quem sabe tu faz uma outra coisa. Olha, entra aqui nas mídias sociais e dá uma conferida o que as tuas amigas estão fazendo. Tu entendeu? Olha só, procrastinar é algo que a gente faz para fugir de algo que vai nos dar estresse e vai nos roubar energia. Pois é bem por aí. Quando a gente enrola, quando a gente não faz o que a gente precisa fazer, na verdade é a gente fugindo de algo que vai nos roubar a nossa energia, algo que vai nos tirar daquele momento de paz e vai nos desafiar. Só que a gente não quer, a gente quer o quê? A gente quer ter uma vida boa, a gente não quer ter trabalho, a gente não quer gastar energia com coisas que demandam muita energia. Então a gente se distrai, a gente busca o caminho mais fácil e a gente acaba enrolando e não faz o que é necessário. Tanto é verdade que, olha só, tu acha que tu procrastina e enrola alguma coisa que é boa de fazer ou que tu gosta muito de fazer? Por exemplo, visitar uma amiga que tu adora, ou conversar com alguém que tu adora, ou ligar um filme, ou ver um seriado no Netflix. Tu enrola pra fazer isso? Geralmente a gente não enrola. Por quê? Porque são coisas boas e prazerosas de fazer. Então, primeiro tu tem que entender que a gente procrastina e enrola porque, na verdade, é algo que a gente está querendo fugir porque vai nos dar trabalho. Entendido isso, ok, então a gente pode pensar o seguinte, eu apenas não estou fazendo porque eu sei que isso aí vai me demandar energia e tempo. Ok, é só uma constatação. Mas então, feita essa constatação, vamos ao seguinte. Agora a gente precisa executar essas tarefas. Por quê? Senão vai virar uma bola de neve e a gente vai ficar sempre enrolando e apagando incêndio. E a vida assim não funciona bem. Por quê? Porque aquele estresse que a gente está evitando, na verdade vai se tornar maior e a gente então vai ter que lidar com um estresse tão grande que a gente chama de apagar incêndio. E a vida de apagar incêndio não funciona bem. Então vamos às 5 dicas práticas para tu parar de uma vez por todas com a procrastinação. A primeira delas qual é? Decidir fazer. Parece até meio idiota, mas é verdade. Se tu não decide por fazer, tu não vai fazer. Só que o que envolve decidir fazer? Não é assim, vou fazer. Olha, é bem mais profundo do que isso. Porque o que acontece? A gente pensa assim, bom, eu tenho que desenvolver esse projeto novo. Mas vai me dar trabalho. Que coisas, não tenho tempo. Não tô tão afim. Agora não é um momento tão bom. O que está acontecendo? A gente está colocando o nosso julgamento, a nossa percepção, o que a gente acha, o que a gente pensa sobre aquilo. Só que a vida nos coloca tarefas e compromissos que ela não tá nem aí para saber se a gente tá afim, se a gente quer ou se é o momento certo.
a gente precisa executar e fazer. É sobre isso. Então, procrastinar não é sobre o que tu acha, é sobre executar e fazer. Então, essa é a primeira dica. Decida por fazer. Tire você do foco o que você acha, o que você pensa. A gente está com uma visão um pouco até vitimista e mimada, porque a gente está colocando a nossa opinião na frente da tarefa que a gente sabe que é necessária ser feita. Então, essa é a primeira dica. E a segunda dica, então, qual é? Tire as distrações. Por quê? Tu vai fazer algo que dá trabalho, te demanda energia, precisa do teu foco, da tua atenção. E se tu tem coisas que roubam a tua atenção, tu acha que vai funcionar bem? Não vai funcionar bem. Então, vou te dar exemplos de coisas que eu faço. Eu uso meu fone de ouvido sem escutar nada. Eu tenho uma dificuldade grande de me concentrar. Então, quando eu preciso fazer o roteiro aqui pro vídeo, quando eu tenho que fazer algo que me dá mais trabalho, o que eu faço? Eu coloco o fone de ouvido e ninguém sabe que eu não estou escutando nada. Simplesmente eu preciso silêncio. Eu preciso me isolar do mundo. Vou para um lugar que eu sei que é mais silencioso, que não vai ter ninguém me incomodando. Às vezes pego o celular, coloco no modo avião, desligo a Wi-Fi também, porque eu não quero que ninguém me encontre naquele momento, porque eu me dispus e organizei meu tempo para, naquele momento, fazer o que é necessário, o que eu me programei para fazer. Então, mais ou menos, eu desligo do mundo. Pego o celular, vou tirando tudo que é notificação. No meu e-mail, eu uso bastante o e-mail, eu vou tirando todas as... cancelo inscrições que eu vejo que me roubam tempo, energia e dinheiro, cancelo também. Então, essas são formas de tu buscar o teu ambiente de foco, buscar o teu isolamento do mundo para, naquele momento, tu estás numa caverna e sim produzir, aumentar a tua produtividade. Depois, feito o que tu precisa fazer, vai lá, tira do modo avião, liga de novo a Wi-Fi, responde as mensagens, ok, mas tu fez e deu check naquilo que tu precisava fazer. Terceira dica, então, é a seguinte, e antes de eu falar dela, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Terceira dica, comece. Apenas comece. Sabe por quê? Quando a gente começa uma tarefa que a gente pensa, Ai, que trabalheira, que dificuldade, eu não sei por onde começar. começa. Dê 5, 10 minutos. Quando a gente desenvolve em 5, 10 minutos alguma coisa, 80% das pessoas tendem a seguir fazendo aquilo que estão fazendo. Isso é um fato, é um dado. Então, quando tu começa a fazer e pensa assim, Se eu vou ter tempo pra fazer, não tô muito afim. tu acaba te envolvendo naquela atividade e passado uns 5 a 10 minutos, quando vê, tu tá com 80% de chance de seguir fazendo aquilo. Então, apenas comece, não pense tanto sobre o tempo que vai ser necessário, a energia que tu vai demandar, não, apenas comece. Quarta dica, então, é o seguinte, imagina que tu tem que lidar com um elefante. É alguma coisa realmente muito grande. Aí tu pensa, Por onde eu vou começar com esse elefante? olha, divida ele em pedacinhos. Pois é, me lembro até de uma história de infância que meu avô na época tinha uma barriga enorme e ele falava pra mim que ele tinha engolido uma melancia. E eu ficava pensando, meu Deus, mas como é que ele engoliu uma melancia, né? Realmente a barriga era igual uma melancia. Mas aí eu pensava, não, mas eu acho que ele cortou em pedacinhos e encaixou tudo de volta depois lá dentro. Pois é, claro que não era, né? Mas quando a gente tem uma tarefa difícil para fazer, é assim que a gente deve conduzir. Então, é um projeto novo, grande, divida em pedacinhos. Quando a gente divide em pedaços, o que a gente começa a perceber? Bom, isso aqui eu posso delegar para uma outra pessoa. Isso aqui vai esperar para depois, porque agora ainda estou muito no início, não é o momento. Isso aqui talvez seja o primeiro passo. Ok, esse é o primeiro passo. Como é que eu ainda vou desmembrar em passos menores? Bom, primeiro eu tenho que achar a pessoa exata para me ajudar nisso, ou primeiro eu tenho que buscar alguém que já teve essa experiência e quero ver o resultado que ela teve, alguns erros, o que eu posso já sair acertando ou já melhorar no começo, entendeu? Então a gente pega aquilo que é grande, divide em pedaços e começa a lidar com cada pedaço individualmente. E se cada semana, cada dia tu começa a te envolver com um deles e vai desenvolvendo, daqui a um mês, 2 meses, tu vai olhar para trás e
e vai pensar, poxa, olha só, o que eu já fiz? Fiz isso, fiz aquilo, olha tudo que eu já evoluí. Bastante, né? É assim que a gente lida com projetos que nos parecem algo muito grande e a gente não sabe por onde começar. E a quinta dica é o seguinte: aceite que a vida é irregular. Que é o quê? Bom, vão ter dias que tu vai render enormemente, porque talvez tu conseguiu se livrar das distrações, tu teve mais tempo, tu tinha dormido melhor, tu tava sem outras preocupações, e vão ter dias que tu não vai render nada, que tu não dormiu bem, que tu teve vários encontros sociais, que tu teve várias reuniões, todo mundo querendo alguma coisa de ti, os filhos te demandando, ou tu tá envolvido com projetos urgentes que tu precisa resolver e não teve tempo de dedicar aquilo que tu gostaria, que tu sabe que era necessário, e tá tudo bem. Aceita que a vida é assimétrica e é irregular e a gente não consegue ter uma programação exata do que vai acontecer. Então, tu até pode deixar momentos para essas surpresas ao longo do dia, ao longo da semana, porque tu sabe que elas vão acabar acontecendo. Tu não rende tão bem todos os dias de uma semana. Então, coloca turnos, coloca momentos que tu sabe que tu consegue te isolar e trabalhar naquele projeto e deixa sempre umas brechas, um tempo para essas coisas que surgem ao longo do dia e que sim roubam o teu tempo, mas que também são importantes para o todo, para uma outra situação ou para até o mesmo projeto que tu está precisando desenvolver. E a reflexão que eu queria te convidar a fazer é o seguinte: tem uma coisa que faz com que as pessoas enrolem demais e sejam procrastinadores. Sabe qual é? E esse pode ser o teu caso. É o seguinte: as pessoas que buscam ser perfeccionistas e não conseguem entregar o trabalho sem estar perfeito. Por exemplo, digamos que tu tem que escrever um roteiro para um vídeo aqui do YouTube, que tu precisa entregar algum trabalho para alguma pessoa e tu sempre sente que ele pode ser melhor. Pois é, só que tem uma frase na história que é excelente e fala exatamente sobre isso, que é o seguinte: feito é melhor do que perfeito. E essa frase foi dita, sabe por quem? Por um general na Segunda Guerra. Olha só, deixa eu até falar o nome dele. George Patton. Olha só o que ele falava: um bom plano executado rigorosamente agora é melhor do que um plano perfeito executado na próxima semana. Pois é, o que acontece? Se tu tem essa tendência a buscar sempre a perfeição para depois entregar, para depois dar como resolvido, olha, cuidado. Cuidado, gente, porque a perfeição vem, na verdade, com essas pequenas entregas, com essas pequenas tarefas que a gente vai concluindo e a gente vai vendo que depois a gente pode melhorar. Então, entregue, faça e depois melhore. Melhore no caminho, melhore na jornada. Não fique tão preso à perfeição lá no início, porque senão não vai sair. E aqui no YouTube é um lugar perfeito para isso, sabe por quê? As pessoas que querem colocar o seu canal, querem colocar o seu conteúdo, ficam presas a entregar um vídeo perfeito logo de cara. Só que tu não tem bagagem, tu não tem experiência e aí tu não consegue entregar um vídeo que tu considera estar inferior. Por quê? Porque tu tá preso àquela perfeição. Só que no início, teus primeiros vídeos não vão sair perfeitos. É certo que não vão, tu não tem experiência, é natural, é esperado isso para qualquer um de nós. Então, entrega, faz, porque feito é melhor do que perfeito. E se depois de assistir esse vídeo, tu ainda pensa que eu não tenho nada para contribuir aqui no YouTube, não tenho nada para ensinar, eu não sei fazer nada, clica nesse próximo vídeo, que nesse vídeo eu vou te falar como tirar essa ideia da tua cabeça, como avançar e buscar o resultado que tu deseja.